Nós vamos, nesse dia de hoje, ouvirmos a palavra, e a palavra, que é a palavra de Deus, tem algo a falar com você. Portanto, permaneça atento, permaneça ligado naquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso de número 19. Coloque aí o seu dedo sobre o versículo 19, faça a sua anotação. Sempre é bom você ter uma canetinha para você anotar aquilo que a palavra tem a dizer a cada um de nós. Caderno de Isaías, capítulo 1, verso 19. Está escrito assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa palavra é uma promessa, essa palavra é um ensinamento, que se você quiser comer o melhor dessa terra, ou seja, aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus preparou para você, uma coisa é necessária. A primeira delas, a primeira é querer. Você precisa ter uma coisa no seu coração chamada vontade. Dizer assim: eu quero o melhor. Eu quero comer o melhor dessa terra. A outra coisa, ouvir. A palavra diz: se quiseres e me ouvires. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não estão muito chegadas a ouvir, muito menos a aprender. Nunca vivemos com tantos aparelhos, com tantos aparatos que nos conecta a tantas e tantas coisas. Tantos computadores, tantos celulares, tantos aparelhos que nos conecta a tantas coisas, e isso é bom. Mas nós devemos perguntar a quem nós estamos conectados. Sabe, queridos, desde o princípio, Deus quis falar com o homem. Desde o princípio, Deus quis se comunicar com o homem. Acontece que nem sempre o homem deu ouvidos ao que Deus tinha e ao que Deus tem para falar com ele. Se você pegar o caderno de Gênesis, quando Deus passa todas as tardes, na viração do dia, Deus passava pelo Éden e falava com o homem, e falava com a mulher, e conversavam. Por quê? Porque Deus sempre quis falar com o homem. Deus quis sempre orientar os seus filhos, e Deus sempre quis que nós falássemos também com Ele. No entanto, nem sempre nós tivemos essa disposição de ouvirmos. Apesar de termos tanta forma de comunicarmos, celulares, tablets, não é verdade? Internet, falamos o tempo todo, mas nós precisamos fazer uma pergunta. Nesse momento em que nós temos tantos meios de comunicação à nossa disposição, será que nós estamos mais conectados aos nossos pais? Será que os pais estão conectados aos filhos? Será que a esposa está conectada ao esposo e o esposo à esposa? Porque às vezes as conexões são outras. Será que nós temos estado conectados a Deus ou dispostos a ouvir o Senhor para recebermos as instruções necessárias? Porque sem ouvir, como é que você recebe a instrução? Mas quando nós ouvimos, nós recebemos as instruções necessárias para entendermos o que é que Deus tem para cada um de nós. O celular, as mensagens, as conversas, mas muitas vezes as famílias estão ainda mais distantes, apesar de terem tudo em suas mãos. Nunca vivemos um momento como esse que nós estamos vivendo,
Ou seja, nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos, uma ferramenta que nós poderíamos ter bons relacionamentos, uma ferramenta que poderia estreitar os laços familiares, uma ferramenta que nós poderíamos mandar mensagem para as pessoas, falando do amor de Deus e ouvindo também aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas nem sempre temos usado adequadamente. Alguns dias atrás, enquanto viajávamos, à noite, durante o culto, não foi aqui, foi no Nordeste, havia uma moça na segunda fileira da igreja, e essa moça passava, durante a mensagem, durante a mensagem que estava sendo transmitida, ela passava mensagem o tempo todo. A princípio, eu me alegrei e disse assim, certamente ela deve estar passando a mensagem para um amigo dela ou para os pais dela, dizendo que o que é que Deus está falando no altar, e ela passava a mensagem. Depois eu me perguntei, será que ela não está falando outras coisas? E não está ouvindo sequer aquilo que Deus está falando? Será que ela não está distraída? Ou será que nós não estamos distraídos demais? E é exatamente por isso que nós não temos comido o melhor da terra. É exatamente por isso que nós não temos recebido aquilo que Deus tem para falar conosco, porque nossos ouvidos não estão abertos. Ou seja, muitas vezes nós estamos conectados a tantas coisas, mas não são as coisas corretas. Não é exatamente aquilo que Deus está instruindo. Porque somos nós quem escolhemos a quem nós devemos ouvir. Um dia a serpente chegou e falou para Eva. Conversou com Eva. Eva já tinha ouvido a voz de Deus. E aquele casal, ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviram a voz do engano. Ouviram a voz da serpente. Ou seja, poderíamos usar a comunicação de forma correta, mas no entanto, nem sempre estamos atentos. Ao passo que, certamente a sua vida seria completamente diferente, a partir do momento que você passasse a ouvir a voz de Deus e a ser orientado por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está ensinando. A vida daquele que ouve, a vida daquele que obedece é completamente diferente. Por quê? Porque está atento àquilo que Deus está ensinando, àquilo que Deus está instruindo. E Deus sempre quis falar. Deus um dia falou com Abraão. Deus um dia falou com Moisés. Deus ainda continua falando. De que forma? Através do altar. Deus pode falar também através da mensagem que você passar a alguém. Deus pode, meu querido, Deus pode, Deus quer. Deus deu inteligência ao homem. Mas como é que nós temos, eu repito essa pergunta, como é que nós temos usado essa ferramenta preciosa que Deus tem colocado em nossas mãos? Por que tantos continuam perdidos? Por que tantos continuam sofrendo? Por que tantos continuam deprimidos? Será que nós realmente temos feito uso daquilo que Deus tem nos dado? Por quê? Porque sempre, eu quero que você entenda, sempre que o pai quer orientar o filho, e sempre o pai quer instruir o filho, e nós sempre temos algo de bom a dizer. Você sempre tem algo de bom a dizer. Uma certa noite, Jesus reuniu os seus discípulos, assentaram ao redor da mesa, e Jesus começou a dar instruções aos seus discípulos. Aquelas instruções eram preciosas demais. Jesus estava instruindo porque no dia seguinte ele seria morto. E ele estava ensinando aos seus discípulos. Você consegue imaginar se aqueles discípulos estivessem ali com o celular na mão, passando mensagem, recebendo mensagem, e Jesus instruindo? Mas eles não estavam.
eles estavam conectados àquilo que Jesus estava falando com eles. Eles estavam recebendo a instrução mais preciosa da vida deles. Eu quero que você entenda isso. Quando você, filha, quando você, querido, vem à casa do Senhor, quando você liga o seu aparelho para ouvir aquilo que Deus tem para falar, você não vai ouvir o homem que está falando ou a mulher que está falando, mas você vai ouvir a voz de Deus através de alguém que está falando com você. Por isso você precisa sempre se perguntar: a quem é que você está conectado? A quem você tem dado os seus ouvidos? São tantos os recursos que nós temos, mas nem sempre usamos adequadamente. Existe um negócio bacana aí chamado Facebook. Quantos têm Facebook? Mas o Facebook é tão interessante porque às vezes as pessoas falam tantas bobagens. Eu tive um tempo, desisti, não quero. Poderia ser usado de outra forma, não concordo da forma que está sendo usado. E alguns postam: essa noite tive uma tremenda dor de barriga e estou passando mal até agora. O outro diz assim: hoje eu não estou para ninguém, não me liguem. Ou fala de coisas íntimas, coisas pessoais, coisas que não é do interesse de ninguém. Como é que você usa os recursos que estão às suas mãos? Será que nós não poderíamos usar os recursos que Deus tem nos dado? Porque Deus deu inteligência ao homem e usá-los adequadamente. Será que não teria como passarmos uma mensagem? Ou será que as mensagens que nós temos recebido são discussões e têm provocado muito mais desunião do que união em si? O povo de Deus precisa estar atento. O povo de Deus precisa estar esperto. O que é que eu estou ouvindo? Porque aquilo que eu ouço alimenta o meu entendimento. Quando Deus usa o profeta Isaías e diz assim: se quiseres e me ouvires. Esse ouvir aí, no hebraico, significa ouvir com inteligência, ouvir com discernimento, ouvir com sabedoria, retendo aquilo que é precioso, aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, aquilo que é importante. E a palavra de Deus, ela sempre traz uma palavra importante, ela sempre nos dirige a uma promessa, ela sempre nos ensina, ela sempre abre o nosso horizonte na expectativa de que algo vai chegar. Por isso que a fé diz, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você aumenta a sua fé, você passa a ter entendimento. O próprio Deus dá um conselho, está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 35. Deus diz assim, Ele disse em alto e bom som, esse, apontando para Jesus, esse é o meu filho muito amado, ouvi-o. Ouça o que Deus está falando com você. No caderno de Apocalipse, a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito sempre comunica com a igreja. O Espírito de Deus sempre instrui a igreja. O Espírito de Deus sempre, às vezes, nos dá uma balançada para termos entendimento do que é que Deus está fazendo. O Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Será que você é uma ovelha? Uma ovelha que está ouvindo a voz de Jesus? Uma ovelha que está recebendo o ensinamento? Uma ovelha que está disposto a obedecer?
Porque quando você ouve a voz do Senhor Jesus, Ele te leva ao entendimento, Ele te conduz ao plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ouça, Deus tem, não precisa ficar quebrando cabeça por aí. Não precisa perder tempo, perder dinheiro, perder a sua juventude, tentando buscar aquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você, e quando você ouve a voz de Deus, Deus está falando hoje através da sua palavra, você vai entender que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, infinitamente melhor do que o plano que você mesmo tem para você. Às vezes você imagina que Deus tem um determinado plano para você, e o Senhor fala assim: não, meu filho, isso é muito pequeno, eu tenho coisas maiores e melhores. Qual o problema? O problema é que nem sempre gostamos de ouvir a voz de Deus. O problema é que às vezes estamos distraídos e não temos tempo para ouvirmos a voz do Senhor. O povo de Israel estava no deserto, uma situação complicada, porque eles davam volta ao redor deles próprios. Será que você tem dado volta ao redor de si mesmo e não chega a lugar nenhum? Está vendo essa situação se repetir há muito e muito tempo? Acha que agora foi para frente, mas de repente volta no mesmo lugar? O povo de Israel estava vivendo exatamente essa situação. E Deus não queria que eles vivessem assim. Deus queria que eles entrassem o mais rápido possível na terra da promessa. Se você quiser e ouvir, certamente você vai comer o melhor, o excelente, o especial que Deus tem para você. E se você me perguntar o que Deus tem para mim, eu digo a você que coisas que os seus olhos não viram, que o seu ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao seu coração, é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Você recebe essa palavra, querido? Você aceita essa palavra sobre a sua vida? A chave é: se quiseres e ouvires. Será que você tem coragem o suficiente de dizer assim: eu quero? Será que você tem disposição o suficiente de dizer assim: o meu ouvido está aberto? Por isso eu recebi a palavra. E eu vou comer o melhor dessa terra. Se você crê, dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Queremos esse dia de hoje, Senhor, apresentar cada homem, cada mulher, cada vida, Senhor, diante do teu altar. Abençoe, guarde, proteja, dê entendimento. Que a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua palavra, possa ser transformado, possa ser modificado. Nós cremos, e é exatamente por isso que nós nos encontramos nesse lugar, para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém, amém, e graças a Deus.